Pessoal, o último exercício dessa série, antes de começar a falar em força elástica, que é o exercício 9, também das aulas 6 a 9, certo? E aí fica faltando força elástica e resolver os exercícios, essas aulas estão todas prontas. Então diz assim, ó, no sistema representado não há qualquer atrito, tá? Nem com a base, com a cunha em preto, nem com a cunha em preto e a cunha em vermelho também não tem atrito, tá certo? Tá. Sabendo que B não se movimenta em relação a A. Então, pessoal, o truque é, obviamente, que os dois corpos, né, no caso aí, tá? Só para lembrar, ó, esse aqui é o que ele chama de A, esse é o que ele vai chamar de B, certo? Não tem movimento um em relação ao outro, tá? E ele diz aqui, ó, só para ressaltar que a massa de A, então, de 9 quilos e a massa de B igual a 6 quilos. Três, na verdade, perguntas, né, ó, tá? O item A eu acho a mais interessante, essa daqui, obviamente, vou mostrar por quê, certo? Mas vamos lá, ele quer aceleração do sistema. Então, antes de tudo, pessoal, sempre a mesma coisa, se tem campo gravitacional, certo? Tem massa, tem peso, então aqui, ó, vamos lá, né, ó, o peso de B, certo? Então, aqui, opa, deixa eu ver isso aqui, né? Então, aqui, pessoal, ó, o peso de B, certo? E aqui tem contato, tem normal, já que não tem nessa figura aqui que eu coloquei, mas aqui, ó, certo? Na horizontal está sendo aplicada uma força F em A, certo? Tranquilo? Que, aliás, é uma das coisas que ele vai pedir para a gente aqui, tá? É óbvio que isso aqui tem que estar acelerado, né? Senão, obviamente, teria movimento relativo. Esse corpo ia descer, certo? Essa rampa aqui. Então, vamos lá, pessoal. Ó. Se tem contato, o contato, obviamente, é devido a essa força e essa, né? Então, tem um contato, uma superfície, então, né? Certo? Um único contato, uma única força de contato, certo? Aqui, ó, perpendicular à base, certo? Então, aqui eu tenho normal, certo? Eu vou chamar essa aqui, pessoal, de normal B, não precisaria, porque na verdade, ó, se eu considerar o peso de A, tem uma outra normal aqui, tá? Que é a resposta do piso em A. Por isso que eu estou chamando de B, tá? Não vou precisar nesse exercício, mas está aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é bem simples, certo? Eu vou decompor essas forças e como o movimento do corpo A e do corpo B acontece preferencialmente, certo, na horizontal, então eu vou criar aqui, pessoal, tá, na horizontal, os meus eixos X e Y. Então tá aqui, ó, eu vou criar aqui um eixo X, certo? E perpendicularmente aqui, perpendicularmente aqui, sobre o peso, né? Eu vou criar então, ó, o meu eixo Y, certo? Então aqui, ó, eu tenho agora aqui, ó, Y, X, e o que eu vou fazer é obviamente decompor a minha normal, tá? Aqui, ó, se eu quiser, aqui, ó, eu faço aqui, né, ó. Então aqui eu tenho partindo da extremidade do vetor. Então aqui eu tenho um vetor, certo? E se eu jogar aqui agora zero, se eu jogar aqui agora zero, eu tenho a outra componente aí, eu estou decompondo obviamente a minha normal, tranquilo? Então tá aqui, ó, aqui eu tenho a minha NBX e aqui o NBY, certo? Pessoal, além de tudo,
foi dado este ângulo aqui, pessoal, que é de 30 graus, certo? Então eu vou usar um truque que eu já fiz várias vezes com vocês, que é esse daqui, né? O que é seno, o que é cosseno, né? Eu digo sempre, né? Tranquilo, tá? Ó, aqui é 90, se isso é 30. Pensem comigo, ó, isso aqui, pessoal, tá? Isso aqui, ó, é 60, certo? Se isso é 60, então, olha aqui comigo, tá? Ó, isso é paralelo, certo? Esse é 60. Então, eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, isso daqui, certo? 30, 90, 60. Tá? E o que a gente vai ver, então, aqui, ó, é que esse daqui é o complemento, então, daquele lá, né? Que é 30. Esse é 60. Então, obviamente, esse também aqui é 30. Então, dá para trabalhar tanto com 60 como 30, tá? Aí, tanto faz o que vocês preferirem, certo? Então, vamos lá começar a resolver os itens dessa questão. Agora que as forças tá decomposta, certo? Então, vamos lá, pessoal. O item A. Ele pede o seguinte, a aceleração do sistema. Certo? Para determinar a aceleração do sistema, eu vou olhar só para o bloco B. Se a gente conseguir resolver, ótimo, e se não, eu venho para A, tranquilo? No B, pessoal, ó, vamos lá. Se eu pegar a direção X, certo? Eu só tenho NBX. Então, ela vai ser a resultante em B. Então, a força resultante em B, certo? Vai ser igual a NBX, que é a massa de B vezes a aceleração que eu estou procurando, certo? Se nós olharmos aqui, ó, tá? Se nós voltarmos lá para a figura, pessoal, ó, só para ter certeza, ó, NBX está aqui, ó, tá aqui, certo? É cateto oposto, certo? Então, NBX é NB seno θ. Então, NBX é NB seno θ, massa de B vezes a aceleração. Eu tenho a massa, eu tenho o ângulo, eu não tenho o NB, certo? Então, basicamente, estaria faltando isso daqui para resolver, já que o restante eu tenho. Então, vamos pegar outra direção, né? Tomar outra direção e ver se dá para a gente resolver. Então, ó, se eu pegar agora a direção Y, certo? Vou imaginar que não tem, né? Como eu disse que não tem movimento na direção Y, certo? Então, eu tenho que NBY será igual ao peso de B. Então, aqui, ó, NBY será igual ao peso de B. Legal? Então, substituindo agora, ó, NBY, então, vai ser NB cosseno θ. Isso é igual a peso, que é a massa de B vezes G. Tem duas maneiras de fazer isso aqui, tá? Uma maneira legal, que seno sobre cosseno é tangente. Então, uma maneira legal de fazer isso aqui é usar a tangente como sendo seno de θ por cosseno de θ, certo? Isso aqui seria, então, tangente de 30. Você fala, mas qual é a vantagem? Olha comigo, ó. Divide NB seno θ sendo igual a MBA por NB cosseno θ sendo igual a MBG, certo? Que é a tangente, basicamente. Não, eu corto, isto é seno por cosseno, que é a tangente, eu corto as massas. Então fica muito mais fácil. Dá para fazer substituição, dá para fazer de outras formas aí, tá? Mas eu acho muito mais fácil. Isso aqui é raiz de 3 sobre 3, certo? O que vai sobrar aqui é a própria tangente, vai sobrar a G. Então, a aceleração que eu quero vai ser 10 raiz de 3 sobre 3, isso em metros por segundo ao quadrado, certo? Eu acho que é bem tranquilo, bem fácil fazer dessa forma, né? Eu tenho usado o truque da tangente recorrentemente em vários exercícios aí para vocês, tá? O item B da questão, voltando um pouco lá, pessoal, ele pede o seguinte: a força que A exerce em B. Então, essa é a parte mais legal, porque, olha só, certo? Essa NBY aqui vai morrer com peso, obviamente, né? Isso anula isso.
Então, ó, na verdade, certo? O contato resultante do corpo A e B, certo? Me gera, ó, NBX em B. Então, ó, em contrapartida, o corpo B vai exercer em A, certo? Também uma força NBX. Então, a força de contato, nesse caso, é essa daqui, né? Ó, é NBX, certo? Que é essa daqui, pessoal, tranquilo? Então, esse item é bem facinho de resolver. O item B, ele quer a força de contato, é NBX. Eu mostrei que isso é NB seno θ, certo? Agora eu tenho que descobrir quanto vale NB, né? Então, na verdade, eu não fiz da primeira vez, mas agora eu vou ter que acabar fazendo, certo? Tá? Mas é fácil fazer isso aqui, ó. Então, vamos lá, né? Então, basicamente, ó, deixa eu cortar. Basicamente, eu preciso determinar quanto vale isso, porque o seno de 30 a gente sabe quanto vale. Se eu vou voltar em qualquer equação lá em cima, né, ó, por exemplo, é mais fácil aqui, ó. Eu sei que se nós pegarmos na direção x, que NB seno θ é a massa de B vezes a aceleração, certo? NB seno θ é exatamente o meu NBX. Então, a massa de B, certo? Foi dada para a gente aí, legal? É de 6, a aceleração 10 raiz de 3 sobre 3, isso dá 2, dá 20 raiz de 3, certo? 20 raiz de 3... 20 raiz de 3, então, isso é em newtons por que força. Perfeito, tranquilo, tá tudo jóia aí. O item C eu disse que era o mais legal aí, senhores, certo? Porque agora, ó, ele quer a força F, a intensidade de F, certo? Para que isso aconteça, para manter a aceleração. Então, ó, se eu remontar aquela figura, agora pensando no corpo, né, ó. Isso ficou bem... ficou legal, né? No corpo A. Então, no corpo A eu tenho basicamente, ó, a força F e eu tenho NBX. Você fala, não tem peso normal? É óbvio que tem. Teria peso aqui e, obviamente, normal aqui, certo? Não tem movimento nessa direção, então não precisaria nem ficar preocupado, mas teria peso de A e normal de A, certo? Então, ó, o corpo está acelerando para a direita, portanto, a resultante também para a direita. Então, aí, pessoal, é bem tranquilo. Então, neste caso, a força resultante em A, certo? É F menos NBX, é a massa de A vezes a aceleração. A força F é o que nós queremos determinar. NBX é 20 raiz de 3, nós acabamos de determinar. A massa é 9, a aceleração é 10 raiz de 3 sobre 3. Então, F vai dar 90 raiz de 3 sobre 3, certo? Menos 20 raiz de 3. Pessoal, isso aqui dá 30, ou desculpa, mais, né? Passou para lá somando. Então, dá 30 raiz de 3 mais 20 raiz de 3, portanto, a intensidade da força F, 50 raiz de 3 em newtons. Esse exercício é um exercício do ITA bem antigo, acho da década de 80, certo? Eu duvido que isso caia em algum lugar, mas está aí, certo? Todo feito. Então, ó, a parte principal é cuidado com, certo? A força de contato aqui, na verdade, né? Ó, tá? Então, o que acontece é que essa normal nesse caso, senhores, tá? Essa força de contato é resultante dessa força e dessa daqui. Se tem um contato, tem uma única força, certo? Apesar de ter duas aplicadas aqui, tá? Então, essa mata essa, né? Então, na verdade, o que, ó, se o meu A aplica, certo? Em B, NBX, tá aqui, né? Ó,
no sentido contrário, certo? Tem uma reação NBX, só que agora aplicada em A. É isso aí, pessoal, é só, certo? Próxima aula, então, a parte de força elástica e o restante dos exercícios. Abraço.